Que tipo de vida vale a pena ser vivida? A perspectiva mais comum sobre o que é vida se parece muito mais com uma corrida do que com uma experiência. As pessoas estabelecem etapas bem claras do que a vida deve ser e como ela deve ser. Estudar, trabalhar, casar, trabalhar, ter filhos, trabalhar, se aposentar e talvez só então viver. E em parte, isso é um sintoma da supervalorização do trabalho e da produtividade. Mas perguntar qual que é o sentido da vida é um questionamento frequente desde que humanos são humanos. No vídeo de hoje nós vamos voltar 2.300 anos no tempo. Nós vamos direto para Atenas, na Grécia Antiga. O lugar mais popular da época foi provavelmente a Ágora de Atenas, um espaço público muito importante e cheio de vida onde comerciantes dividiam o espaço com espetáculos de discussões acaloradas sobre política, a vida e filosofia. Mas nem tudo que sobrou da Ágora foram as suas ruínas. Muitas das ideias que foram colocadas a teste naquela época conseguiram sobreviver por todos esses anos. Em uma área especial da Ágora havia a chamada Stoa Poikile, ou ainda o Pórtico Pintado, que foi onde Zenão de Cítio começou a expor as suas ideias que mais tarde levaram ao estoicismo. Sim, estoicismo vem de Stoa. Zenão foi uma pessoa bastante azarada. Numa das anedotas sobre a sua vida dizem que ele era um comerciante bastante rico e próspero, até que ele fez uma viagem de barco pelo mar Mediterrâneo. Durante essa viagem ele enfrentou uma forte tempestade e perdeu todos os seus bens materiais, restando apenas a sua própria vida. Diante de uma situação que faria muitos desistirem de tudo e de todos, Zenão encontrou outro caminho. Ele buscou abrigo na racionalidade para entender como reagir diante da imprevisibilidade da vida. E foi aí que o estoicismo começou a tomar forma enquanto uma filosofia que busca o uso da razão para lidar com as emoções, para evitar os vícios e cultivar as virtudes. Para isso seria preciso encarar a vida com uma certa apatia. Isso significa que é para evitar os excessos da paixão, ao não se empolgar demais com os prazeres e nem se afetar demais com os males. Mas esqueça por um momento o senso comum das palavras apatia e paixão. Para os estoicos, apatia ou apatheia vem do grego a, de negação, e pathos, de paixão. Logo, apatia seria a ausência de paixões, mas em um sentido bem específico de paixão, como um estado perturbado da alma de uma emoção controladora e violenta. Para atingir a tranquilidade e a apatia, nós precisamos identificar e separar as coisas que nós temos controle daquelas que nós não temos controle. E essa não é uma tarefa fácil, exige uma combinação especial de ideias. Por isso a filosofia estoica é composta por três componentes: ética, lógica e física. Mas não no sentido moderno dessas palavras. Não esqueçam que nós estamos na Grécia Antiga. Apesar da ética ser a parte da filosofia estoica que mais chama a atenção das pessoas, o estoicismo é uma estrutura complexa de ideias. Para nos ajudar a entender isso, nós geralmente recorremos a Diógenes Laércio, que foi um importante biógrafo da filosofia grega. Ou melhor, um dos maiores fofoqueiros de todos os tempos. Em uma das suas obras, ele escreve que os estoicos viam a filosofia como uma criatura viva em que os ossos são a lógica, a carne é a ética e a alma é a física. Os estoicos acreditavam em um universo perfeitamente ordenado e harmônico, em que tudo tem uma razão de ser e está pré-determinado. As leis desse universo estão distribuídas em todos nós de forma consistente e eterna. Nesse sentido, eles tinham uma visão determinística sobre o mundo. O universo seria uma estrutura constituída como uma grande teia de causas e efeitos, de forma que o estado presente é o resultado de uma cadeia de causas passadas, e essa sequência de causas é inescapável. O universo segue o seu curso independente de nós. Mas ao mesmo tempo em que isso pode soar assustador, os estoicos viam como um grande alívio, uma forma de se preocupar menos com aquilo que nós não podemos controlar. Tanto é que existe uma frase famosa atribuída a Sêneca sobre isso: mas sofremos mais na imaginação do que na realidade. Se os acontecimentos do universo não são seus e nem estão sob o seu controle, então tudo que cabe a você é ser racional o suficiente para lidar com as suas próprias reações e emoções diante do inevitável curso da vida. Você não pode controlar 99% das coisas que vão acontecer com você, mas você pode controlar como você reage a elas. Por exemplo, você pode controlar como você reage quando eu digo que esse moletom que eu estou usando já está disponível na minha loja e que você tem 10% de desconto na primeira compra usando o cupom LOS10. Vocês podem reagir clicando no link da descrição ou indo acessar uselos.com.br. Por essa vocês não esperavam. Então isso nos joga de volta a pergunta: como nós podemos fazer para nos tornarmos felizes? A felicidade é o bem último na ética estoica, o objetivo final da realização humana, e por isso eles desenvolveram uma ética voltada à virtude, com 4 principais pilares: sabedoria, justiça, coragem e moderação. A sabedoria seria sobre conseguir entender os eventos do mundo de forma lógica e calma. A justiça seria sobre agir sem impulsividade, ao avaliar pessoas e situações. A coragem seria o conhecimento do que deve ser temido e do que deve ser
ser suportado. E a moderação seria saber equilibrar os desejos buscando pela simplicidade e afastamento dos vícios. Todas elas são complementares umas às outras e constituem o que nós chamamos de virtuosidade. Mas agir virtuosamente só é possível se nós conhecermos a natureza do cosmos de forma racional. Em especial, nós devemos saber que a nossa natureza enquanto humanos se diferencia da natureza de outros seres, porque nós temos em nós uma racionalidade mais bem desenvolvida do que a de uma pedra. Por isso, agir conforme as leis da natureza seria agir racionalmente. Caso contrário, nós estaríamos desrespeitando a estrutura do universo, indo contra o inevitável fluxo de acontecimentos, e isso é uma violação das leis físicas e lógicas. A vida, a beleza, a força, a reputação e a riqueza, e os seus opostos, a feiura, a dor, a fraqueza e a pobreza, são indiferentes. Elas não possuem nelas mesmas nenhum valor positivo ou negativo. Somos nós que fazemos delas boas ou ruins. Por isso nós devemos ser apáticos sobre os acontecimentos que nos são impostos. Mas a apatia não é sobre rejeitar as emoções, e sim sobre saber controlá-las. Não é sobre ser passivo diante do mundo, mas saber diferenciar até onde você pode agir. O mundo é opaco e as leis da natureza são invencíveis. Mas isso não tira de nós a responsabilidade das nossas ações. Nós não podemos controlar doenças, mas nós podemos fazer escolhas saudáveis e evitá-las. Mas mesmo assim, se por um acaso um dia nós ficarmos doentes, nos resta aceitar com coragem e sabedoria. Não temos controle sobre as ações dos outros, se eles nos xingam, se eles amam a gente, mas nós podemos evitar a raiva e cultivar a justiça e a moderação. Tudo que nos acontece é um empréstimo do universo, inclusive a vida. Ser sábio é reconhecer isso com coragem. É saber que nós podemos ter glória sem ser gloriosos, assim como nós podemos perder sem ser perdedores. Com o passar dos anos, o estoicismo se espalhou para além da Grécia Antiga. Ele passou a florescer principalmente em Roma, com Sêneca, Epiteto e o imperador Marco Aurélio. Tudo que nós sabemos de Epiteto, o escravo, são os relatos dos seus discípulos, porque ele não deixou nada escrito. Apenas Sêneca e Marco Aurélio deixaram obras autorais. No caso de Marco Aurélio, seu livro Meditações parece ter sido escrito como uma espécie de diário sobre como lidar e aperfeiçoar as suas atitudes, quase como orientações para ele mesmo conseguir levar adiante a sua vida enquanto imperador romano. E cada um deles teve uma vida particularmente difícil. Sêneca foi condenado a tirar a própria vida. Epiteto foi um escravo por muito tempo. E Marco Aurélio foi imperador de Roma por quase 20 anos. Então é natural esperar que eles tenham refletido sobre a morte e a vida, sobre a liberdade e a escravidão e sobre o controle e o excesso. Sêneca escreveu muitas cartas durante a sua vida, e algumas delas destinadas a consolar os seus amigos, embora ele fizesse isso de uma forma bem peculiar. Enquanto estoico, não faria sentido ele dizer aos seus amigos para esperarem por dias melhores. Justamente ele falava o contrário, que eles deveriam esperar o pior e estar preparados para isso. Imagina pedir ajuda para alguém e a pessoa te diz: não adianta lamentar e chorar por acontecimentos de um universo incansavelmente fora do seu controle. Você deveria ter pensado em situações de muita desgraça e ter se animado com a escassez, ao invés de ter cultivado vícios em prazeres inconstantes e ter sido escravizado pelas suas ambições. Agora eu aconselho que você seja mais racional, que aprenda sobre as virtudes e tenha coragem e sabedoria de aceitar a inevitabilidade dos eventos da vida com tanta apatia quanto for possível. Pode soar meio duro, talvez nem um pouco motivacional, mas para os estoicos, o quanto antes a pessoa compreender o que é agir conforme a natureza, melhor. E é daí que vem a ideia de que os maiores sofrimentos e perturbações não são os fatos do mundo em si, mas sim o julgamento que nós fazemos deles. E qual a maior desgraça, se não a morte? A morte foi um elemento central na filosofia estoica, dita como a marca mais íntima da vida. Ela é o que está sempre presente e possível, é o que torna a vida frágil e ao mesmo tempo faz a vida valer a pena ser vivida. Sêneca iria ainda mais longe, dizendo que a vida toda é um aprender a morrer. Sabedoria seria reconhecer que a vida é algo que nos foi emprestado e nós devemos devolvê-la sem tristeza quando for reclamada. E foi isso que ele fez quando ele recebeu a sentença de morte dele. Ele criticava a forma como as pessoas agem de forma incoerente sobre a própria mortalidade. Nós desejamos aproveitar a vida, mas adiamos esse momento como se nós fôssemos imortais e tivéssemos todo o tempo do mundo. Nós só percebemos a nossa fragilidade quando nós perdemos algo, e só então nós agimos como mortais. A vida não é breve, mas nós a tornamos breve quando nos dedicamos às coisas fora do nosso controle. O estoicismo surgiu há mais de 2000 anos em um local completamente diferente do que é hoje, com uma sociedade extremamente distante da nossa, em termos econômicos, políticos, tecnológicos e culturais. Nós estamos separados pelo tempo, pelo espaço e pela história, e ainda assim nós somos unidos pelas mesmas dúvidas. E para você?
O que é a vida? Como ela deve ser vivida? Bora conversar aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.